São 85 anos na luta permanente na defesa pela democracia e pela cidadania brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel importante na consolidação da nossa pátria. E nesse bloco nós vamos falar um pouquinho com Tiago Bonfim e Everaldo Patriota. Nós vamos tratar do papel importante da nossa OAB no que diz respeito ao controle de constitucionalidade e os direitos humanos defendidos pela nossa instituição. E eu passo a palavra então ao querido Tiago Bonfim, que vai falar um pouquinho desse controle de constitucionalidade e qual o papel que a Ordem dos Advogados do Brasil desenvolve em defesa da sociedade. Tiago, é contigo. Bom, inicialmente eu queria dizer que é uma grande satisfação participar desse programa, parabenizar a iniciativa da TV Cidadã e parabenizar e ressaltar principalmente a iniciativa da OAB Seccional Alagoas de fazer parte desse projeto, de dispor desse horário, que sem dúvida nenhuma vai trazer muitas contribuições para a sociedade alagoana. Cumprimentar aqui o nosso conselheiro federal, Everaldo Patriota, e a nossa multifacetada presidente, né, que consegue, com todas as suas atribuições, além de gerir a nossa instituição muito bem, ainda encontrar tempo para desenvolver sempre novos projetos. Na verdade, essa participação da OAB no rol dos autores legitimados, por exemplo, a propositura das ações constitucionais, é algo que demonstra o prestígio que a OAB sempre teve ao longo do tempo e um prestígio que decorre justamente da eficiência que a OAB sempre demonstrou no que diz respeito à defesa da cidadania, à preservação dos direitos humanos. É só destacar uma sutileza, por exemplo, no caso do artigo 103, que trata dos autores legitimados, quando se percebe que a única entidade de classe a quem a Constituição se referiu especificamente foi a OAB, quando diz, por exemplo, quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Lá no inciso 8 fala do partido político e 9 fala da confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, ou seja, todas as outras entidades. No entanto, a OAB, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tem um inciso específico, atuando como um dos autores legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Aqui, a nossa hoje presidente, mas ex-conselheira federal, o nosso conselheiro federal Everaldo Patriota, sem dúvida já participaram de diversas sessões no Conselho Federal, em que a Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal recomenda ao Pleno, precisa naturalmente da chancela do Pleno, para que o Conselho Federal ingresse como autor de uma eventual ação declaratória de constitucionalidade, de uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou requeira o seu ingresso na condição de amicus curiae em um desses procedimentos já em curso. Então, sem dúvida nenhuma, eu entendo que de nada adiantaria todas as missões que o legislador constituinte atribui à OAB se, ao lado dessas missões, não se tivesse estabelecido também instrumentos capazes de materializar essas missões. Porque de que adianta dizer que a OAB pode defender a sociedade, que a OAB vai promover cidadania, que a OAB pode preservar os direitos humanos, se, diante de uma situação em que essa defesa precise ser efetivada, a OAB só possa pedir, sugerir, recomendar e não puder efetivamente atuar. Inclusive como guardiã da Constituição, né? Se ela não tivesse ferramentas para fazer, ela não poderia desenvolver esse papel de forma alguma, né? Sem dúvida nenhuma. E uma outra questão que eu acho que é importante colocar é o quanto a OAB efetivamente desenvolve esse papel, não é? Isso. São inúmeras ações de constitucionalidade que são ajuizadas e que são decididas pelo Supremo por provocação da OAB. Então, muitas leis são retiradas do ordenamento jurídico porque a OAB ajuizou a ação. Não, eu acho que esse é um papel importante. E sem dúvida nenhuma é bom destacar, porque naturalmente a OAB ela é uma entidade de classe, não vai deixar de ser nunca, é importante que lute pela defesa da advocacia, mas nesse particular a OAB atua muito mais em prol da sociedade do que propriamente em prol de um interesse eminentemente corporativo. Nessa seara de propositura de ações diretas de inconstitucionalidade, de arguição de descumprimento de preceito fundamental, na maioria esmagadora dos casos, a OAB está ali defendendo a sociedade, defendendo algum segmento, defendendo um interesse difuso, ao invés de um interesse eminentemente corporativo,
que é feito e deve ser feito, não pode deixar nunca de ser feito. Com certeza, e é na liberdade, é na isonomia que a OAB vem atuando também nessa situação de controle de constitucionalidade. Agora, além desse papel junto à sociedade, essa contribuição com a sociedade, a OAB também tem um papel importante na defesa dos direitos humanos. Então, a Comissão de Direitos Humanos é uma comissão histórica dentro da nossa instituição e ela tem um papel muito importante também na defesa do texto constitucional. Então, nesse papel importante da Comissão de Direitos Humanos, nós temos aqui hoje, vamos bater um papo com o Dr. Everaldo Patriota, que hoje preside a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB Nacional. Então, hoje nós temos assim dois conselheiros federais de escola, né, papel importante na nossa instituição, que é Dr. Tiago Bonfim e Dr. Everaldo Patriota. Então, eu passo a palavra ao Dr. Everaldo Patriota para que ele conte um pouquinho do que se vem desenvolvendo na OAB Nacional, o que a Comissão de Direitos Humanos tem como obrigação e qual o trabalho que ela vem desempenhando, então, durante toda a nossa história da instituição e contribuindo mais uma vez com a sociedade. Eu passo então, Dr. Everaldo, para as suas considerações sobre a comissão e sobre esse papel. Fernanda, muito importante esse programa de cidadania e que no primeiro programa você teve a felicidade de falar em direitos humanos. Direitos humanos, primeiro, é uma comissão estatutária, não é uma comissão facultativa da ordem. E segundo, essa bandeira ela é a mais cara para a história da ordem. Todas as ditaduras, todos os movimentos fascistas, todos autoritários, primeira coisa que eles começam violentando os direitos humanos. E essa OAB já teve na pessoa de Sobral Pinto, um advogado que pediu na ditadura Vargas o Estatuto dos Animais, a lei de proteção aos animais para defender um dos seus clientes. Essa história de luta, essa ordem que enfrentou a ditadura, que perdeu advogados, essa ordem de Faro, essa ordem de tantos valores, de tantos grandes nomes, que não pode, de maneira nenhuma, mesmo no Estado democrático de direito, deixar de vigiar e de cobrar a realização dos direitos humanos. Os direitos humanos, quem não gosta da expressão, pode usar direitos e garantias fundamentais. Não há nenhuma democracia sem direitos humanos. Não há Estado de direito sem direitos humanos. Sejam de qualquer dimensão. O de ir e vir, de propriedade, de função social da propriedade, os direitos econômicos, sociais e culturais. Todo mundo tem direito a ter uma casa, a ter um trabalho, a ter educação, a ter saúde. E está aí a ordem na luta pela questão da saúde e do SUS atualmente. A questão dos mais vulneráveis, a questão das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, as pessoas em privação de liberdade. O país tem hoje a quarta e a terceira população carcerária. O caos social que se gera com os grandes empreendimentos, seja uma Olimpíada, seja uma Belo Monte, e quantas doenças, seja o dano de Mariana. Então, tudo isso interessa à ordem, porque a Ordem dos Advogados do Brasil é a única instituição profissional que só se ingressa nela jurando defender a ordem jurídica e também os direitos humanos. Não há advogado que possa ser contra a defesa dos direitos humanos, porque nós somos o quê? Artífices da liberdade. Nós somos os fiadores da liberdade. As pessoas confiam a nós a liberdade, o patrimônio na hora da sucessão, o patrimônio de sua empresa. Confia a nós a superação de uma lesão, seja de direitos humanos, seja material. Então, a ordem se agiganta nesse papel e o papel da Comissão Nacional é fazer com que nesse triênio 2016-2019 a gente implante um Sistema Nacional de Defesa de Direitos Humanos, de modo, presidente, que o atendimento numa comissão em Alagoas seja o mesmo no Amapá, seja o mesmo no Acre. Estamos lançando, provavelmente no mês de agosto, o manual de orientação, porque sempre é preciso que o advogado e todos nós passemos a discernir com muita clareza. Às vezes, uma lesão é um crime, mas dependendo do autor dessa lesão, além de crime, ela é uma violação aos direitos humanos. Com certeza. Fácil compreensão. Matar alguém é homicídio. Mas quando um agente público, que é pago pela sociedade para promover a defesa da vida, ele é líder a vida de alguém, ele além de cometer um homicídio, ele cometeu uma violação de direitos humanos. E o papel do Estado é defender a integridade física, é defender a integridade psicológica, corpórea, seja de quem está sob sua custódia, seja em qualquer situação. Então nós temos um grande desafio, temos o problema das populações tradicionais de quilombola, temos o problema dos indígenas, moradores de rua, problema de população de rua, temos o problema hoje muito grave da criança e adolescente em situação de internação. E cada vez mais utilizando drogas, nós temos hoje os estabelecimentos fora do padrão do SINASE,
Vocês viram uma penitenciária em Caruaru, estourou, tinha 300 vagas, está com 1.600 pessoas. Então, há um caos, e se o advogado, defensor da liberdade, fiador das garantias individuais, não se preocupar com ela, então a ordem tem uma missão grande. Hoje os direitos humanos vivem uma crise no mundo inteiro, está o exemplo da Turquia. Aí a Ordem dos Advogados do Brasil, pelo seu Conselheiro Federal, na gestão do presidente Lamáquia, quer implantar esse sistema. Nós temos uma forma, vamos criar o Fórum das Comissões para reunir a cada semestre todas as comissões e atuar na defesa daqueles mais espizinhados, dos sem voz, dessas vulnerabilidades sociais todas que tanto permeiam o tecido social ainda no Brasil. E isso é muito importante, né, doutor Everaldo? Na verdade, doutor Tiago, é importante colocar que tudo isso é defesa da Constituição. Tudo isso é a guardiã da Constituição, que é a Ordem dos Advogados do Brasil e que deve desenvolver também. Então, acho que é importante na sua área de atuação, que é o direito constitucional, a sua grande especialidade, é lembrar que tudo isso não é mais do que constitucional, do que a defesa da Constituição, que é a defesa da cidadania, não é? Sem contar que até aquela clássica teoria das gerações ou das dimensões dos direitos fundamentais, ela começa justamente pelos direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão, que são essas liberdades clássicas. Sim. São os direitos humanos por excelência. O direito à vida, o direito à integridade, ir e vir, o próprio direito à propriedade, uma concepção mais inicial. E só complementando, aqui tendo a ousadia de complementar o conselheiro Everaldo Patriota nesse tema, só para destacar um ponto que eu particularmente percebia quando fui presidente da seccional, era que nessa questão relativa a direitos humanos, a acusações de violação de direitos humanos, enfim, o cidadão que sofre uma violação de direitos humanos, eu não sei se pela história da ordem, pela credibilidade que a ordem tem, mas na maioria esmagadora dos casos, a ordem é o primeiro a ser procurado, antes mesmo que as autoridades constituídas, que os poderes constituídos. Então, acho que isso demonstra, né, o grau de credibilidade que a OAB tem. E o envolvimento nessa luta. Tema, né? Por isso que é muito importante conhecer os direitos que tem, não é? Ninguém pode pleiteá-los sem conhecê-los. Então, esse programa tem como objetivo mostrar à sociedade todos os direitos que tem. Então, esse é o nosso desafio. Então, agradeço muito pela contribuição dos senhores, pelas palavras, pelos esclarecimentos. E nós encerramos, então, mais um bloco. Mas para acompanhar mais notícias da nossa OAB, não se esqueça, Facebook, Instagram e Twitter. Nós estamos na rede social. E acompanhe, então, todas as notícias da nossa instituição. Daqui a pouco nós voltamos para falar um pouquinho de consumidor e um pouquinho de eleições. Vamos até já!